Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Vamos lá então, galera do oitavo ano C. Bem, vamos continuando aí falando sobre os reinos. Na aula passada nós falamos sobre o reino Monera. Hoje nós vamos falar sobre o reino Protoctista. Então vocês já viram que o nome mudou, né? Utiliza-se esse nome aí Protoctista e não mais Protista, porque o nome anterior, protista, ele não contemplava as algas multicelulares que também fazem parte deste reino. Então agora o nome está mais completo, ele consegue abranger, ele consegue então incorporar essas algas, ok? Bem, esse grupo é formado por seres que apresentam células eucariontes. Que são as células eucarióticas? São seres eucariontes. São aquelas células ou aqueles seres que possuem uma membrana que delimita o núcleo da célula. Então, ela deixa esse núcleo organizado, né, ali no citoplasma. Bem, o reino protoctista, como eu disse para vocês, inclui os protozoários, que são seres unicelulares e heterótrofos. Unicelulares possuem apenas uma célula. Heterótrofos são aqueles seres que não produzem seus próprios alimentos. Eles têm que procurar absorver, né, esses nutrientes do ambiente. Já as algas, elas podem ser unicelulares ou multicelulares. E elas são autótrofas, ou seja, elas produzem o seu alimento através do processo chamado fotossíntese. E aqui a gente está vendo alguns exemplos, né? Olha, são bem diferenciados, temos protozoários e também temos algas aqui, ok? Vamos trabalhar cada um deles. Bem, a gente vai começar então falando dos protozoários. Eu vou preencher a tela aqui. Bem, os primeiros pesquisadores, eles deram esse nome, né, protozoários, porque eles achavam, há muito tempo atrás, que eles eram animais. Então, protos, do grego, significa primeiro, zoários, vem de zoo, animais. Hoje em dia a gente sabe que eles têm um reino específico, né, que é o caso dos protoctistas, né? Então não são animais, tá? Bem, grande parte dos protozoários apresenta vida livre, né, sendo encontrados em ambientes aquáticos. No entanto, nós também vamos encontrar formas parasitas que são causadoras de doença, como o caso da malária, da doença de Chagas, da toxoplasmose, ok? O processo reprodutivo deles é o mais simples, né? Ele é feito por divisão simples, né? Ou bipartição, ou seja, dele se divide a célula e forma mais outra, ok? Quando eles estão em ambiente desfavorável, ou seja, as condições não estão boas, né? O que eles fazem? Eles acabam adotando uma forma que nós chamamos de cisto. Então, eles diminuem o seu tamanho, eles perdem organelas e formam um envoltório resistente. Quando as condições estão favoráveis, né? As condições ambientais estão legais, aí ele volta à sua forma ativa. Bem, os protozoários, eles podem ser classificados de acordo com a forma que eles se locomovem. Então, nós temos seres que são chamados de ciliados, como é esse caso aqui, ó, do paramécio, tá? São seres que têm estruturas denominadas cílios, que estão aqui ao redor, que são utilizadas tanto para locomoção como também para a captura de alimentos. Nós também temos outros seres que são chamados aqui, ó, de flagelados, onde eles vão ter um ou mais flagelos, né? E vão utilizar esse flagelo tanto para locomoção, né? Também quanto para
também para os alimentos. Bem, outros protozoários, nesse caso aqui para locomoção, tá, gente? Esse caso aqui, ó, dos flagelos, tá? Um outro ponto, outro ser, né, que é classificado são os pseudópodes, como é o caso aqui das amebas. Então, esse caso aqui, pseudópodes, que nome diferente, né? Pseudo significa falso, podes significa pé, então, falsos pés. Então, eles são caracterizados pelas projeções de parte do corpo que formam os pseudópodes. Esses pseudópodes são utilizados para capturar alimentos e também como estrutura de locomoção. Nesse caso estão as amebas. Um outro tipo são chamados de esporozoários, onde eles não vão apresentar organelas de locomoção, tá? Nesse caso aí, esse grupo dos esporozoários vão transmitir doenças como a malária e a toxoplasmose. Vamos conhecer um pouquinho das doenças, né? De algumas doenças que são causadas por protozoários. Vamos falar de doença de Chagas. A doença de Chagas é uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, né? E ela foi descoberta, ela foi desvendada em 1909 por Carlos Chagas. Por isso, então, tem o nome da doença, né, que é doença de Chagas. Como é que a doença de Chagas pode ser transmitida? Né? Principalmente aí, ó, pelas fezes do barbeiro. Quem é o barbeiro? É aquele que corta barba? Não, não é esse não, gente. Barbeiro é um nome aí popular, né, do inseto que transmite, ou melhor, que abriga o protozoário dentro dele. Então, as fezes do barbeiro, né, pode ser transmitida pelas fezes do barbeiro, pela ingestão de alimentos contaminados com essas fezes do barbeiro. Quando a pessoa já está contaminada e ela vai doar, né, sangue, ou de repente ela não está contaminada e ela vai receber sangue, então nas transfusões sanguíneas, hoje é mais difícil porque nós temos um processo de cuidado, né, em relação à transfusão. Hoje em dia tá tão, como é que eu posso dizer para vocês? Tá tão tecnológico que dificilmente passaria um sangue contaminado. Porém, é possível, tá? Transplante de órgãos também é a mesma coisa. De mãe contaminada para o bebê durante a gestação ou durante o parto, tá? Também é possível. Vamos conhecer aqui um pouquinho do ciclo da doença de Chagas. Então, a gente vai começar por aqui, ó. Bem aqui embaixo. Gostei já. Não sabia que dava esse zoom. Que bom. Então, olha lá. O inseto, ele não está contaminado logo assim na natureza. Ele vai se contaminar se ele sugar o sangue de uma pessoa que já está contaminada. Aí ele se contamina, ele adquire o tripanossomo. Então, a partir do momento que ele, né, suga alguém contaminado, ele já vai levar dentro de si o tripanossomo. Então, o barbeiro, quando ele vai sugar o sangue de uma outra pessoa que já não, que é sadia, que não está contaminada, ele leva, né, esse tripanossoma aqui dentro dele. Então, ao picar uma pessoa para sugar o sangue, ele tem o hábito de defecar. Então, ele deposita suas fezes ali. Então, ele pica uma pessoa sadia, né? Enquanto ele está se alimentando, ele vai defecando. E a pessoa, ao sentir a picada, a primeira coisa que ela faz é o quê? Geralmente é coçar, é passar a mão, é tirar aquele inseto de lá, não é isso? Então, geralmente, quando a pessoa coça o local da picada, ela facilita a penetração do parasita através da pele. Então, ela leva para dentro da picada, ou até mesmo ao coçar, faz ali microferidinhas, né, na pele, ela leva as fezes junto com o tripanossoma, né, para dentro ali do organismo dela, né?
ou de repente ela não coçou, ela só passou a mão para tirar ali o inseto que estava, né, sugando o seu sangue. Ela passou a mão. Então, quando ela passa a mão, ela contamina essa mão. E ao levar à boca ou aos olhos, propicia a propagação do parasita, ou melhor, a entrada do parasita no organismo. E a partir do momento que ele entra, tá, gente? Ele vem para cá, ó, pro coração, e depois ele é levado aqui para a corrente sanguínea, tá? Para a corrente sanguínea. Quais são os sintomas, né, da doença de Chagas? Deixa eu diminuir aqui. Da doença de Chagas. Bem, os sintomas são febre, mal-estar, inflamação, dor nos gânglios linfáticos, inchaço sobre os olhos, aumento do tamanho dos órgãos como o fígado, o baço, o intestino, evoluindo para a ocorrência de problemas cardíacos. Quando o tratamento é realizado logo na fase inicial da doença, tem aí grandes chances de cura. Então, fique de olho nos sintomas. Apareceu algum desses sintomas, procure logo o serviço de saúde para que possa ser diagnosticado com mais rapidez e você já possa fazer o uso do medicamento, ok? Vamos lá falando da segunda doença, que é a malária. É causada pelo protozoário esporozoário parasita chamado Plasmodium. Ela é transmitida pela picada da fêmea do mosquito do gênero Anopheles. Bem, a nossa região aqui, a nossa região amazônica, ela é considerada uma área endêmica, né? Ou seja, é muito comum acontecer, né, os casos de malária. E como é que acontece então? Bem, é um pouco parecido ali com o que acontece lá com a doença de Chagas, né? O mosquito, para que ele possa contaminar alguém, ele tem que primeiro sugar o sangue de alguém que já esteja contaminado, tá ok? Então, ele suga o sangue de uma pessoa contaminada e ele vai se contaminar. Quando ele for sugar o sangue de uma outra pessoa, nesse caso sadio, ele vai fazer então essa transmissão dessa doença, ok? Então, ele primeiro se contamina picando uma pessoa que já está contaminada e depois passa os esporos para uma outra pessoa que está sadia. Então, ele se contaminou aqui. Vamos imaginar que ele está injetando esporos numa pessoa sadia. O que acontece aqui, ó? Os esporos entram nas células sanguíneas, né? E o que acontece aqui nas células sanguíneas? Ó, eles vão amadurecendo. Eles vão amadurecendo. Só que vai chegar num ponto que eles se desenvolvem tanto que essa célula ela vai romper, que nós chamamos de hemólise. O que está acontecendo aqui? É uma hemólise. Houve esse rompimento dessa célula sanguínea e ela libera vários outros esporos na corrente sanguínea. Cada esporo desse vai aqui, ó, abrigar, vai chegar numa outra célula sanguínea e vai fazer o mesmo processo. Vai se desenvolver, vai aqui amadurecer e vai romper essa célula que vai continuar o ciclo, ok? Bem, quais são então, em relação à malária, né? A malária, eu tenho um dado aqui bem interessante que fala o seguinte, que a malária atinge 500 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Gente, é muita gente. 500 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. E cerca de 1 milhão dessas pessoas infectadas acabam morrendo. E a nossa região amazônica é uma região endêmica, é comum acontecer, ok? Bem, existem mais doenças, no livro de vocês tem mais duas, mas a gente vai pular então para as algas, tá? E as algas? É aquele outro grupo que também faz parte dos protoctistas.
e elas podem ser encontradas nas águas dos rios, dos lagos, mares e oceanos. O grupo das algas inclui organismos unicelulares microscópicos e outros multicelulares que podem atingir muitos metros de comprimento, como é o caso dos sargassos, tá? Elas são autótrofas, que é isso? Elas produzem seu alimento por meio de fotossíntese. E também, galera, elas são responsáveis pela maior parte da produção de oxigênio. Olha isso aqui, ó, de oxigênio do nosso planeta. E elas podem provocar um fenômeno, tem dois aqui, vou falar dois para vocês. Ó. Esse fenômeno aqui que a gente está vendo é o fenômeno de bioluminescência, né, que provocam efeitos incríveis no mar. Daqui a pouco você pode dar um zoom, deixa eu ver. Aqui, ó. A água ela começa a brilhar, né? São em alguns períodos onde elas estão, né, se reproduzindo, ela pode aqui estar provocando esse fenômeno. É a mesma alga, é o mesmo tipo de alga? Não, são algas diferentes. Inclusive aqui essa floração de algas, né? Essa floração de algas quando essas algas elas começam a encontrar um ambiente favorável, aonde tem muita quantidade de matéria orgânica, elas podem produzir esse fenômeno floração de algas que antigamente era chamado de maré vermelha. Geralmente a gente observa em lugares onde tem o despejo de esgotos não tratado na água onde já tem essas algas. Então, quando esse esgoto cai lá, tem muita matéria orgânica. E o que vai acontecer? Essas algas elas vão acelerar o seu processo ali de reprodução e elas vão aumentar aí a quantidade de indivíduos, né, de algas. E os principais danos causados pela maré vermelha ou floração de algas é a diminuição na quantidade de oxigênio, porque são vários seres fazendo essa respiração e produzindo substâncias tóxicas, liberação de toxinas, né? Que pode ser prejudicial para os organismos aquáticos. Bem, dependendo, tá? Dependendo das suas características, como composição da parede celular, substância de reserva, cor dos pigmentos, forma e função dos seus flagelos, os grupos, né, das algas, das algas podem ser classificados dessa forma, tá? Então, nós temos as algas verdes, que são chamadas de clorófitas, as algas vermelhas, as algas pardas, as algas euglenófitas e as algas dinoflageladas. Olha como ela é bem pequenininha, né? E essa dinoflagelada que vai fazer aquele lá da bioluminescência que eu mostrei para vocês, da água da praia brilhando. E aí, crianças, a gente conheceu um pouquinho mais sobre o reino protoctista. Vou deixar aqui um exercício para vocês. Livro didático, página 48 e livro de atividades, página 25. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até o nosso próximo encontro. Brigadão, valeu!